Olá! Hoje a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá para 2005. Naquele ano, a indústria de móveis do Brasil estava, sabe, numa verdadeira encruzilhada. De um lado, tinha a produção em massa, vendendo para o mundo todo. Mas do outro, ficava aquela pergunta no ar, ecoando nas fábricas, nos estúdios. Afinal, qual é a nossa verdadeira identidade? É para entender esse momento tão decisivo que a gente está aqui. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas olha, a resposta para ela é o que define o sucesso ou fracasso de qualquer empresa de móveis. E para a gente chegar nessa resposta, a gente precisa dar uma olhada bem rápida em 3 ideias, 3 conceitos fundamentais que estão por trás de qualquer compra que a gente faz. Então, tudo começa com a necessidade. É o básico do básico, sabe? Aquela coisa instintiva. A gente precisa de um lugar para sentar, do mesmo jeito que a gente precisa comer ou ter um teto. E um ponto importante. O marketing não cria isso não. A necessidade já existe, ela é real. Depois da necessidade, vem o desejo. E é aqui que a coisa fica interessante, porque é onde entra a nossa cultura, a nossa personalidade. Aquela necessidade básica de sentar pode virar o desejo por, sei lá, uma poltrona de couro super confortável, ou um banquinho de madeira rústico, ou quem sabe uma cadeira com um design bem minimalista. O desejo é basicamente como a gente escolhe vestir a nossa necessidade. E aí, para fechar essa trinca, a gente tem a demanda. Pensa assim, um desejo só vira demanda quando entra dinheiro na equação. É a combinação do eu quero com eu posso pagar. É nesse momento que a cadeira deixa de ser só uma ideia na cabeça e vira uma venda de verdade, uma oportunidade de negócio. Entender essa escadinha? Necessidade, desejo, demanda é a chave para tudo que a gente vai ver agora. Bom, a nossa conversa vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, a gente vai entender as regras do jogo. Depois, vamos mapear a indústria moveleira do Brasil daquela época. Em seguida, vamos tentar decodificar o consumidor brasileiro. E para fechar, a gente mergulha no ponto principal, a busca por identidade. Então, vamos lá. Parte 1. As regras do jogo. Para a gente entender o que estava acontecendo com a indústria de móveis em 2005, a gente precisa voltar um pouco e ver como a própria ideia de vender alguma coisa mudou com o tempo. A cabeça das empresas, a mentalidade evoluiu, e muito. Essa jornada foi longa, viu? Começou tudo com a ideia de produção. O negócio era fazer muito e fazer barato. Eficiência era tudo. Depois veio a fase do produto. A crença era que, se o produto fosse bom, de alta qualidade, ele se venderia sozinho. Não deu muito certo, então veio a fase das vendas. Aí, o foco era ser agressivo, era empurrar o que a fábrica produzia, não necessariamente o que o cliente queria. E finalmente chegamos no conceito de marketing, que é o mais moderno. Primeiro você entende o cliente, entende as necessidades dele, e aí sim você cria algo para satisfazer essas necessidades melhor do que todo mundo. Era nesse ponto, nesse contexto, que a indústria brasileira estava tentando se encontrar. Ok, entendemos a teoria. Agora vamos para o nosso segundo ponto, mapeando a indústria moveleira do Brasil. Vamos aterrissar lá em 2005. Que cara tinha essa indústria? Bem, para começar, era um setor gigantesco e bem complexo. Olha só esse número. A gente está falando de quase 15 mil empresas. É muita gente. E a grande maioria de capital nacional, o que criava um setor super pulverizado. Tinha de tudo um pouco, desde a pequena marcenaria de família até aqueles conglomerados enormes. E essa produção toda não era espalhada por aí não. Ela era super concentrada em polos regionais e cada um tinha a sua personalidade. Por exemplo, São Bento do Sul, em Santa Catarina, era o campeão da exportação, a nossa vitrine para o mundo. Já Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, era a potência do mercado interno. Arapongas, no Paraná, o especialista em móveis populares. Ubá, em Minas Gerais, era a casa da maior fábrica do Brasil. E São Paulo, bom, São Paulo era São Paulo, né? O gigante diversificado onde se encontrava de tudo. Tá, mas e o que é que saía dessas milhares de fábricas? Basicamente, o que dominava era o chamado móvel retilíneo. Sabe como é? Aquelas peças de design mais simples, linhas retas, bem funcional, feitas com painéis de madeira, tipo aglomerado e MDF. Esse era o visual padrão, a cara do móvel brasileiro da época. Totalmente pensado para ser produzido em larga escala. Beleza, já vimos quem produzia e o que produzia. Agora a gente entra no nosso terceiro capítulo. Decodificando o consumidor brasileiro. A pergunta agora é, quem é que comprava esses móveis? E mais importante, o que essa pessoa realmente valorizava? Entender isso é fundamental para sacar os desafios da indústria. O grande desafio do setor moveleiro é vender soluções, não meramente móveis. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo.
É a virada de chave. A pessoa não queria mais comprar só um armário, ela queria uma solução para organizar o quarto. Não queria uma mesa, queria um lugar funcional para reunir a família. A indústria tinha que entender isso. Precisava parar de vender objetos e começar a resolver os problemas das pessoas. E aí vem uma coisa que, na época, foi bem surpreendente. Uma descoberta das pesquisas. Pode parecer contraintuitivo, mas o preço não era o fator mais importante. É isso mesmo. Um bom atendimento, criar uma relação de confiança com o vendedor e ter a certeza de que aquele móvel ia resolver o seu problema, muitas vezes tudo isso pesava mais na decisão do que simplesmente o preço baixo na etiqueta. E claro, não dá para falar do consumidor como se fosse uma pessoa só. O mercado era super dividido. De um lado, você tinha o consumidor mais jovem. Essa galera valorizava design, novidade, cores, formas diferentes e via o móvel como algo mais passageiro, que podia ser trocado. Do outro lado, o consumidor mais velho. Aqui a prioridade era outra, era qualidade de vida, praticidade e conforto. E esse público estava disposto a pagar mais por isso. Imagine o desafio atender esses dois mundos com estratégias que precisavam ser totalmente diferentes. E tudo isso que a gente conversou, a produção, o consumidor, nos traz para o nosso último e talvez mais importante capítulo, a busca por identidade. Porque no meio desse cenário todo, a indústria brasileira se deparava com a sua grande questão existencial. Afinal de contas, qual era a nossa cara, a nossa identidade no palco mundial? Vamos voltar um pouquinho para os anos 90. Nessa década, o Brasil virou uma potência na exportação de móveis. E os números são impressionantes. A gente saltou de 40 milhões de dólares para quase 400 milhões em menos de 10 anos. Foi um boom. A produção ficou mais eficiente, novos mercados apareceram. Resumindo, o Brasil tinha entrado no mapa. E esses móveis todos iam para onde? Olha só. Estados Unidos, França, Argentina, Alemanha, Holanda, só mercado exigente. A gente estava vendendo para o primeiro mundo, o que era ótimo, claro. Mas a grande questão continuava sendo, a gente estava vendendo o quê exatamente? Pois é, e aqui está o X da questão, o grande problema. Na maioria esmagadora das vezes, o Brasil não estava exportando a sua própria criatividade. As nossas empresas eram basicamente contratadas para fabricar designs que vinham de fora. A gente era uma mão de obra muito boa, muito eficiente, mas não era uma fonte de inovação. A gente executava, não criava. E isso leva, claro, à pergunta do $1 milhão. Então, o que é o tal do design brasileiro? Se a nossa produção era quase toda baseada em projeto gringo, ou pior, em cópias, cadê a nossa brasilidade? O setor carregava essa fama de ser copiador, sabe? E isso gerava um dilema enorme, uma crise de identidade mesmo. A indústria brasileira tem fama de copiadora. Nenhuma empresa conseguirá exportar para a Itália produtos que são cópias de produtos italianos. Essa citação é de uma honestidade brutal, né? Ela escancara a armadilha da cópia. Pensa bem, como é que uma empresa brasileira ia conseguir competir vendendo para a Itália uma cópia de um produto italiano? É um caminho sem saída, não tem como dar certo. Mas aí surge uma analogia, que é simplesmente genial. Olha só, como a bossa nova, que se originou do jazz, mas foi incrementada com o samba, assim também pode ser um móvel brasileiro. É brilhante. A bossa nova não ignorou o jazz que vinha dos Estados Unidos. Pelo contrário, ela o viu, absorveu e misturou com o nosso samba, com o nosso tempero, e criou algo totalmente novo, único, nosso. A esperança era que o design de móveis brasileiro pudesse fazer a mesma coisa. Pegar as tendências do mundo e misturar com a nossa criatividade, com a nossa cultura, com as nossas cores. Então, o caminho a seguir começou a ficar mais claro. O recado era, chega de só fabricar, é hora de começar a criar. Era preciso investir numa identidade nossa, usar a nossa imensa pluralidade cultural como uma vantagem, construir uma imagem de qualidade e confiança lá fora. O objetivo era criar produtos que o mundo inteiro quisesse, mas que tivessem aquele quê, inconfundivelmente brasileiro. E a gente termina com essa pergunta que, lá em 2005, estava no centro de tudo, mas que continua super atual. Hoje, num mundo ainda mais globalizado, com tendências que vão e vêm num piscar de olhos, o que realmente significa uma etiqueta feito no Brasil? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita todo santo dia por cada designer, por cada fábrica desse país. Muito obrigado pela companhia nesta análise.